a tão esperada decisão liminar saiu, tá? Daquela audiência que nós fizemos, chamada audiência de justificação, onde o juiz ele ouviu a parte autora, ouviu a senhora, né, como requerida, ouviu as testemunhas da parte autora. Daí o juiz ele deu uma decisão inicial. Essa decisão inicial, eu preciso explicar para a senhora que não é uma decisão definitiva, tá? É uma decisão que só versa sobre a liminar, sobre essa posse inicial. Aqui no processo, na decisão, o juiz deixa bem claro que não está tratando aqui de direito sucessório, de quem é o direito da terra, sobre partilha, né, de herança deixada pelos seus pais, não. Aqui é tão somente sobre a questão da manutenção da posse, tá? E nesse momento, o juiz ele decide pela apuração que ele fez da oitiva das partes e das testemunhas, como eu disse, né, da parte autora, que a senhora tem que suspender os seus trabalhos lá. Como eu disse, a senhora não perdeu o direito, só está suspenso. No momento a senhora não vai poder cultivar, como a senhora disse, né, que queria já estar com algumas mudas, né, adquirir mudas para plantar. Neste momento eu peço que a senhora espere para obedecer a ordem judicial. Tá bom? Não continue qualquer construção lá na área, não plante. Se a senhora puder até não ir lá durante o período que o processo estiver tramitando, até que a gente venha reverter essa situação, tá? Assim deve ser, tá bom? O que acontece? Eu preciso falar um pouquinho para a senhora sobre procedimento, né? Tentar explicar para a senhora como é que funciona daqui por diante. Na própria decisão aqui, liminar, há uma contradição, né? A gente observa que o magistrado ele inicia falando que a parte autora está na posse desde 2022 e no final da decisão dizendo que já está há 5 anos, né? Que a parte de autora já está há 5 anos. Porém, as testemunhas compareceram lá e confirmaram a tese da autora, né? Da parte requerente, que é a sua irmã. Certo? De forma que o juiz acabou entendendo que nesse momento, por precaução, é melhor a senhora não continuar, a senhora só aguardar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente não aceita essa decisão. Quando há uma contradição dentro de uma decisão, a gente tem um recurso chamado embargo de declaração. Quem está me ouvindo, que conhece a área jurídica, né, sabe do que eu estou falando. Então, quando há contradição, e aí é claro, né, que inicia-se dizendo que tem 2 anos, né, que desde 2022, e depois no final diz que já está há mais de 5 anos, então há essa contradição. A gente vai entrar com embargo de declaração para tentar modificar essa decisão. Caso o resultado seja positivo, ótimo. Caso o resultado seja negativo, a gente vai entrar... Lembra que eu falei com a senhora do recurso para o tribunal em Belém, chamado agravo de instrumento? Essa decisão liminar, ela é uma decisão interlocutória. A gente vai recorrer dela, se não for reformada a sentença pelo embargo de declaração, a gente vai recorrer dela através de um recurso chamado agravo de instrumento, tá? Para o tribunal. Mas isso tudo é sobre essa decisão. Sobre o mérito da questão, tá? O juiz também nessa decisão já abriu prazo aqui para contestação, que é a defesa escrita da senhora, certo? Neste momento aqui a gente vai apresentar as razões da senhora, a gente vai fazer a contestação, a gente vai arrolar as testemunhas que a senhora tiver, tá? E daí, mediante isso, o juiz vai marcar uma audiência de instrução. Diante da audiência de instrução, a senhora vai ser ouvida minuciosamente, as testemunhas da senhora, entendeu? Que não foram ouvidas porque a audiência... não foi porque a audiência de justificação ela não comporta a oitiva de testemunhas da parte requerida. Mas agora sim, na instrução serão ouvidas, tá? E daí, mediante a audiência de instrução, transcorrida aí esse momento, né? Transpassado esse momento, aí vem a sentença de mérito. Aí sim que se vai ter um resultado sobre a questão da posse, onde a senhora está, que a irmã da senhora fala que a senhora está na posse irregular, né? Irregular. Mas o juiz deixa bem claro aqui na decisão que não se trata, né, de direitos sucessórios. Eu vou ler um pedacinho só aqui da decisão, que diz assim, ó: é relevante salientar que neste momento processual a presente ação não abrange discussões relativas a quinhão hereditário, a sucessão dos bens deixados pelos pais das partes ou a definição de limites territoriais. Tais questões que envolvem a propriedade, a divisão de herança ou de demarcação de áreas devem ser objeto de ações
próprias e adequadas, sendo discutido no momento processual oportuno. No contexto desta ação possessória, o foco é exclusivamente na análise dos requisitos para a concessão da liminar, os quais, conforme verificados, foram devidamente demonstrados, tá? Então, aqui não está tratando de direito de herança, não está tratando da parte da senhora na herança, não está tratando de divisão de limites, tá? Aqui é só e tão somente tratar da posse da senhora naquele momento onde a sua irmã, que é a parte autora, diz que a senhora está na posse do que é dela, tá? O que a gente está tentando demonstrar o contrário. A senhora entendeu, dona? Entendi, doutor. Eu sempre digo que a justiça maior é a justiça de Deus, né? De Deus, né?